Aplique isso e eles o respeitarão. Sêneca uma vez iluminou nossas mentes com a percepção: a verdadeira felicidade é aproveitar o presente sem dependência ansiosa sobre o futuro. Essa noção não é apenas sobre encontrar alegria no agora, é sobre liderar o presente como uma ferramenta para construir respeito, caráter e força interna. Estamos embarcando em uma jornada para desmoronar essas estratégias estoicas. Essas são as táticas desconhecidas que podem elevar nosso comportamento, formar nosso caráter e nos trazer a alinhamento com o respeito que procuramos de outros, juntos com o respeito que prestamos a nós mesmos. Então, deixe-nos descer nas profundezas da sabedoria estoica, descobrindo as 7 estratégias psicológicas que guardam a chave para uma vida de respeito e virtude. Prepare-se para explorar como o antigo pode informar o presente e como os ecos de pensamento estoico podem ressonar em nossas vidas modernas. Antes de começar, eu gostaria que você gostasse do vídeo, para que você possa me ajudar a continuar espalhando a filosofia estoica. Se você ainda não se inscreveu, eu recomendo que você se inscreva e ative a campainha para que você não perca nenhum vídeo. Estratégia número 1. Maestria sobre a percepção. Os antigos estoicos entenderam que a essência da vida não é formada pelo que acontece com nós, mas pela cor das gavetas que escolhemos ver esses acontecimentos por trás. Isso não é sobre pintar, sobre as partes feias da vida com uma brilhante cor. Em vez disso, é reconhecer que cada evento é como um pedaço de pedra. Podemos vê-lo como apenas uma pedra ou o diamante potencial que ele pode se tornar. Imagina-se dar uma apresentação em trabalho. Você pôs todos os detalhes, praticou sua entrega, e ainda assim, quando o momento chega a tecnologia falha. Os sistemas não progridem, os vídeos não tocam e aí você está em frente aos seus colegas e superiores, o vento pesado com expectativas neste cadinho. Sua percepção é a ferramenta dos alquimistas. Você vê isso como um desastre pessoal? Um embaraço que definirá sua carreira? Ou você percebe isso como um momento pivotal, para mostrar sua capacidade de se adaptar e se comunicar sob pressão? Pelo escolher o outro, você respira e talvez você até compartilhe um comentário ligado sobre a reliabilidade da tecnologia que traz um sorriso conhecido da sala. Então, você procede a entregar sua apresentação sem os sistemas, engajando-se mais diretamente, mais humanamente. Você não ignora o desastre. Você transcende. Depois, as pessoas se lembram de como você lidou com a situação com graça e poesia. Eles respeitam você não por sua apresentação fluente, mas por sua resposta remarcável à imperfeição. Isto é um mestre sobre a percepção e a ação. É o processo transformador que transforma os pedaços em pedaços. Não é sobre negar o negativo, mas sobre usá-lo como um catálogo para a excelência pessoal, aplicando esta estratégia em várias facetas da vida. Você cria uma reputação não como uma pessoa que nunca enfrenta desafios, mas como uma pessoa que se afasta do que está em sua frente. Isto não vai sem notícia. É esta confiança sem palavras, este mestre que naturalmente te ganha respeito. Abrace este princípio e você se tornará um ícone de resiliência, admirado e confiado, não pela absência de problemas em sua vida, mas pela tenacidade e ingenuidade com que você os navega. Este é o poder da percepção, uma ferramenta do estoico, tão importante hoje como era nos fóruns marmorizados da Grécia Antiga. Estratégia número 2. Abraçar o controle e a escolha. Na nossa jornada através da lente do estoico chegamos a um cruzamento de controle e escolha. O mestre estoico Epictetus famosamente disse: não podemos escolher nossas circunstâncias externas, mas podemos sempre escolher como respondermos a elas. Estas palavras não são apenas uma chamada à ação, elas são uma invitação à liberdade. Abraçar o controle e a escolha é reconhecer que enquanto o mundo vira em sua própria direção, nossas reações são nossas a comandar. Vamos desmantelar isto com um exemplo que ressona com muitos de nós. Você recebe uma reação inesperada do seu gerente que é menos do que complementar. É neste momento, neste cruzamento de desafio, que a sabedoria estoica ilumina seu caminho. Você não pode controlar a reação, nem pode desmantelá-la,
mas dentro de você está o poder tremendo para escolher sua resposta. A reação do reflexo de joelho é defensividade, retorno ou turmo interno, mas o estoicismo nos convida a escolher de forma diferente. Talvez neste momento você decida escutar, realmente escutar. Você permite que cada palavra se acalme, não como uma indicação de falha, mas como um guia de crescimento. Você pergunta perguntas clarificativas. Você procura entender. E então você faz uma escolha. Uma escolha para usar esta reação como material básico para esculturar uma versão melhor e mais forte do seu próprio ser profissional. Esta escolha é notada por aqueles ao seu redor. Você não é apenas um outro empregado. Você se torna um embaixo da maturidade e da proatividade. Isto é o que as pessoas respeitam. Não um recorde sem falhas, mas a fortaleza para se levantar acima das falhas e usá-las como a forja para melhorar. Quando você toma este princípio para as estradas mais amplas da vida, é transformador. Você está em tráfego e está atrasado. Você não pode controlar as luzes vermelhas ou o ritmo dos carros em frente a você, mas você pode controlar a onda de frustração. Então você escolhe. Você escolhe um podcast, um audiolivro ou talvez use o tempo para mentalmente reavisar o seu dia à frente. Você não chega com um coração batendo de estresse, mas com uma mente enriquecida ou preparada. Este é o poder da escolha. É nessas escolhas, as escolhas feitas quietamente, sem fanfarra, que o respeito nasce. As pessoas veem uma pessoa que não está à morte das ondas imprevisíveis da vida, mas uma pessoa que coloca seus negócios deliberadamente, que usa essas ondas para viajar onde deseja ir. Esta não é uma habilidade que nasce, ela é desenvolvida, formada com cada exame, e é esta habilidade que garante o verdadeiro respeito. Então, quando a vida joga suas ondas imprevisíveis, lembre-se das palavras de Epictetus. Lembre-se que controle e escolha são seus poderes estoicos inerentes. Eles são a força quieta que pode aquecer qualquer tempestade, não por força, mas pela elegância de intenção e vontade. Isto é o que significa viver como estoico, e é este viver que naturalmente comanda o respeito dos que o testemunham. Estratégia número 3. Integridade e ação. Integridade e ação é o sangue da vida do estoicismo, dando vitalidade ao tenente principal da filosofia, que a virtude sozinho é suficiente para a felicidade. Esta virtude estoica não é um ideal abstrato, mas uma força de vida robusta que forma cada aspecto da vida de um estoico. É nas escolhas mundanas e nas decisões extraordinárias. É nas decisões em que a integridade e a ação surgem, como o marco de uma vida. Vida em acordo com razão e virtude. Não explique sua filosofia. Embate a ensinou Epictetus, uma direção que chama para a manifestação dos valores de um no sentido máximo, não apenas em pensamento, mas em cada ato e reação, dentro das complexidades das interações dia a dia. Integridade e ação se manifesta de tantas maneiras no mundo do negócio. Não é uma refusão de participar de políticas de oficina ou de se engajar em fofocas. É o empregado que, quando enfrenta um conflito de interesse, revela-se, apesar do potencial de perda personal. É o gerente que dá crédito onde o crédito é devido, mesmo quando eles poderiam facilmente aceitar a palavra do trabalho do subordinado. Nesses momentos, as ações do estoico são guiadas por um compasso interno calibrado para a integridade. Eles são cuidadosos de que cada decisão é um testamento de caráter, e cada ação um capítulo da história de vida, escrito para um público de seu próprio ser. Como Marcos Aurelius dizia em suas meditações, o verdadeiro valor de uma pessoa deve ser encontrado em suas ações, e não no reino de coisas externas. Viver com integridade significa que um estoico deve frequentemente nadar contra a corrente de opinião popular, ou ganho a curva. Envolve fazer escolhas que se alinham com virtude, mesmo quando essas escolhas são desconfortáveis, ou os trazem à soledade ou à crítica. Os estoicos reconhecem que a integridade geralmente requer sacrifício, e eles estão dispostos a pagar esses custos, não por alguma recompensa externa, mas porque eles valorizam o seu autorrespeito acima de tudo. Além disso, a integridade e a ação são sobre a resiliência em caso de adversidade. É sobre manter uma posição moral mesmo quando o mundo parece conspirar contra ela.
Em situações em que a desonestidade parece florescer e cortes parecem levar ao sucesso, o estoico está firme. Eles entendem, como Sêneca escreveu, que o valor de uma pessoa é medido pelo valor do que eles valorizam. E qual é a recompensa por um compromisso tão inesperado à integridade? É o respeito, o tipo que é ganhado, não pedido, sentido, não falhado. Esse respeito é uma reflexão da verdadeira natureza do caráter de um imparável e inquestionável, porque em uma sociedade que geralmente está fixada no fim justificando os meios do estoico são o fim deles. A integridade é tanto o caminho quanto o destino. Assim, a integridade e a ação não são apenas um princípio estoico para ser discutido, é uma forma de ser vivido. Ela transcende as páginas dos textos antigos, e se torna o escritório pelo qual um estoico estrutura a sua vida. É ultimamente a forma mais pura de respeito que se pode esperar alcançar, o respeito que vem de uma vida vivida em acordo inesperado, com as convicções mais profundas, princípios e virtudes estoicas. Estratégia número 4. Cultivar empatia. Empatia, a capacidade de compreender e compartilhar as sensações de outro, não é imediatamente reconhecível como uma virtude estoica, mas os estoicos compreenderam profundamente o valor da empatia, como um meio de se conectar com a comunidade humana, e praticar a virtude da justiça. A amizade é o maior delírio da humanidade, disse o filósofo estoico Marcus Aurelius, embalando que a capacidade de simpatizar não é apenas uma sensação passiva, mas uma atividade ativa no bem-estar de outros. Empatia e estoicismo é reconhecimento de que todos os humanos são falíveis, lutantes e capazes de erro, mas merecem compreensão e compaixão. Essa cultivação de empatia não implica uma indulgência emocional, mas um reconhecimento racional das comunidades que nos unem na experiência humana. É encontrado na paciência que mostramos a um novo colega que está tentando aprender, ou na compreensão que exigimos a um amigo que está preocupado com a tristeza. Considere o líder que toma o tempo para entender os desafios únicos que cada membro do time enfrenta. Este líder não é apenas gestor, mas lida com a empatia, demonstrando uma consciência de que cada pessoa contribui para a fabricação do todo. Através da empatia, este líder pode navegar o dinâmico do time, alinhar suas forças e abordar seus desafios. Assim, dirigindo o navio com um olho atento no horizonte, e uma mão compassiva no comando. Cultivar a empatia também envolve um engajamento mais profundo com a comunidade. É o empreendedor que designa soluções não apenas para ganhos, mas para abordar necessidades sociais, entendendo que seu valor verdadeiro se baseia no benefício que eles trazem aos outros. É o cidadão que ouve com uma mente aberta aos pontos de vista dos outros, reconhecendo que dentro das opiniões diferentes e dos pensamentos, há comuns temores e esperanças. O estoicismo ensina que a empatia deve ser guiada pela sabedoria. Não se trata de assumir os desafios emocionais dos outros, mas de oferecer a melhor medida de apoio e compreensão para fornecer crescimento e resiliência. Onde houver um ser humano, há uma oportunidade de amizade, disse Sêneca. É uma lembrança de que a empatia é um recurso disponível para nós em todos os tempos, uma oportunidade que se apresenta em cada interação. Através de praticar a empatia, os estoicos forjam conexões mais profundas, e contribuem para uma sociedade baseada em respeito e compreensão mútuos. A empatia pode preencher lacunas, curar doenças e construir confiança. É um testemunho para reconhecimento de que, enquanto podemos viajar nossos caminhos, nós compartilhamos a mesma estrada, sob os mesmos estrelas, e somos feitos do mesmo arco-íris. Assim, cultivar a empatia é reconhecer as reflexões de nós mesmos em outros, e atuar nessa reconhecimento com amizade e justiça. É sobre expandir nosso círculo de preocupação e entender que cada ato de empatia forja sementes para um mundo mais compassivo e harmonioso. Enquanto praticamos a empatia, não elevamos apenas outros, mas também elevamos nós mesmos, alinhando nossas ações com o ideal estoico de que o bom do indivíduo e o bom da comunidade são inextricavelmente ligados. Estratégia número 5. A elegância da simplicidade. A elegância da simplicidade, um conceito fundamental no estoicismo, exala a virtude de viver uma vida sem pressa por excessos supérfluos,
e sem ser afastada por chamadas de consumismo. A riqueza não consiste em ter grandes posses, mas em ter poucos desejos, avisou Epictetus. Esse conselho não é um mandato para a austeridade, mas um convite para encontrar a riqueza nas coisas subestimadas, e a satisfação nas essências, na embriagem da simplicidade. Há uma rejeição da confusão que tão comumente domina nossos espaços físicos e paisagens mentais. É a escolha de valorizar a qualidade sobre a quantidade, para procurar experiências que enriqueçam a alma, em vez de posses que filmam a casa. A simplicidade encontra expressão na abordagem do minimalista para a vida, onde cada objeto é escolhido com intenção, e cada atividade é embutida com significado. Imagine aplicar esse princípio para a vida diária. Poderia significar deslumbrar seu espaço de trabalho, criando um ambiente onde o foco floresce. Em finanças pessoais, pode manifestar-se como um orçamento que prioriza experiências e bem-estar sobre a acumulação de materiais. Em relações, a elegância da simplicidade nos encoraja a investir em conexões mais profundas com menos pessoas, em vez de nos espalharmos finos sobre muitos engajamentos de nível de superfície. O estoico encontra a beleza e a simplicidade, não apenas em seus entornos, mas também em suas ações e pensamentos. É uma decisão consciente para estimular as complexidades da vida, para cortar o barulho e focar no que realmente importa. Marcos Aurelius dizia: muito pouco é necessário para fazer uma vida feliz. Tudo está dentro de si mesmo, no seu jeito de pensar. Esse conhecimento chama para uma simplificação interna, uma purificação de desejos, e um ancoramento de contentar-se em suficiência de si mesmo e escolha de razão. Simplicidade e estoicismo também são ferramentas para a resiliência. No entanto, das desesperações inevitáveis da vida, o indivíduo que cultivou uma vida simples, direta e sem pretensões é melhor acostumado a se adaptar. Eles carregam sua tranquilidade dentro, sem ser afastados por mudanças externas, porque sua felicidade não está ligada ao impermanente e ao externo, mas ao estável e ao interno. Viver simplesmente significa retirar o não essencial para que o essencial possa falar. É praticar restrição em um mundo de excesso e encontrar a paz em um ano de distração. A elegância da simplicidade é o artigo de unir ao coração o que traz alegria, claridade e propósito. É a realização do estoico que na pequena tapeçaria da vida. As frentes mais impactantes são as que são amarradas com os padrões mais simples. Em conclusão, a elegância da simplicidade é mais do que uma escolha estética. É um cometimento filosófico profundo que oferece liberdade, claridade e um retorno aos fundamentos da florescência humana. Através de cultivar a simplicidade, não somente estimulamos nossas vidas externas, mas alinhamos nossos mundos interiores com sabedoria estoica, onde os maiores tesouros são aqueles encontrados dentro das profundezas de um coração contente. Estratégia número 6. A serenidade da aceitação. A serenidade da aceitação é um bastião estoico contra os elementos incontroláveis do tumulto da vida. É o reconhecimento do nosso poder limitado para mudar circunstâncias externas, com o reconhecimento do nosso poder absoluto para aceitá-los. Aceita as coisas com as quais o destino te liga, escreveu Marcos Aurelius, convenciando que a paz não vem do controle, mas do concedido controle onde ela não pode ser exercida. Essa aceitação é longe da resignação. É uma resposta ativa e empoderada aos desafios que o destino apresenta. Quando uma tempestade desce, o estoico não lamenta a chuva, mas ao invés reflete na futilidade dessas lamentações. Eles entendem que a tempestade, como todos os eventos externos, é indiferente aos nossos desejos e desconfianças. É através da aceitação que se encontra a serenidade, não mudando a natureza da tempestade, mas escondendo o interno de sua fúria. Em cenários realistas, essa aceitação serena pode ser transformadora. É o calmo do médico que, depois de fazer tudo o que pode para um paciente, deve esperar para o resultado. É a aceitação composta do atleta que, depois de uma derrota, reconhece que alguns fatores, o clima, a performance inesperada do oponente, foram além do seu controle. Esses indivíduos mostram uma maestria de aceitação que não interrompe seus esforços, mas fortalece sua equanimidade. Eles nos mostram que, enquanto o esforço pela excelência está dentro do nosso domínio, o resultado geralmente não é.
Ele que é corajoso é livre. Nos diz Sêneca, o indivíduo corajoso no sentido estoico é aquele que aceita os limites do destino corajosamente, liberando-se da angústia de resistir ao imutável. A aceitação também cultiva resiliência. É a força para enfrentar a perda, para sobreviver à dor, e para enfrentar a adversidade, não com a resignação triste, mas com a compreensão de que essas experiências são parte da condição humana. O estoico usa a aceitação como uma ferramenta para manter a harmonia interna. Mesmo que o mundo externo esteja em desacordo, eles acham a serenidade não em circunstâncias ideais, mas em sua resposta às circunstâncias real que encontram. A serenidade da aceitação é, portanto, uma reflexão de sabedoria e força. Isso não significa que alguém não trabalha para melhorar sua situação, mas que eles fazem isso com a compreensão de que não todas as coisas estão dentro do seu poder para mudar. Esse equilíbrio harmonioso entre ação e aceitação é a essência da tranquilidade estoica. Para aceitar a aceitação é caminhar pela vida com um coração firme e uma mente clara, entendendo que, enquanto não podemos comandar os ventos do destino, podemos ajustar nossas alças. É perceber o mundo com claridade, livre de distorções de frustração e desapontamento. Cultivando a serenidade da aceitação, nós nos ancoramos no presente, imperturbável pelas batalhas do incontrolável, e dominarmos o único domínio sábio que temos de comandar nossos interiores. Estratégia número 7. Viver virtuosamente. Viver virtuosamente é o pedaço da filosofia estoica, a culminação de seus ensinamentos e o eixo pela qual a vida estoica se rota. A virtude para os estoicos não é um ideal suave, mas um guia prático para viver bem. É o embaixo das 4 virtudes cardeais: sabedoria, coragem, justiça e temperança. Como Sêneca colocou elegante, a virtude é nada mais do que a razão certa. Viver virtuosamente é se engajar com as complexidades da vida, com um compasso moral que constantemente aponta para o bom. Significa fazer decisões não baseadas no que é expediente ou agradável, mas no que é certo. A sabedoria dicta que escolhemos o caminho justo sobre o fácil. A coragem nos permite caminhar, apesar de nossos temores. E a temperança nos permite treinar com moderação e autocontrole. A vida virtuosa se manifesta em inúmeras escolhas diárias. É encontrada na honestidade do empresário que conduz suas negociações transparentemente, na coragem do batedor que expõe erros a risco pessoal, e na justiça do líder da comunidade que advoca para os marginalizados. É na temperança de indivíduos que moderam seus apetites e desejos, reconhecendo que a disciplina é a pedra de liberdade. O estoicismo nos lembra que viver virtuosamente é uma jornada interna tanto como uma expressão externa. Viver felizmente é um poder interno da alma, proclamou Marcus Aurelius, indicando que a virtude está interrompida com a nossa tranquilidade interna e a felicidade requer um esforço contínuo para alinhar nossas ações com nossos princípios, irregulares de recompensas externas ou reconhecimento. Viver virtuosamente também significa reconhecer nossa interconexão com os outros e com o mundo. É entender que nossas escolhas e ações se espalham e impactam o maior aberto. Justiça, no sentido estoico, estende além de interações individuais para um cometimento mais amplo para o bem-estar da sociedade. É a reconhecimento de que nosso próprio bem está ligado ao bem dos outros. Na prática da virtude, os estoicos acham a verdadeira riqueza, para o que é mais valioso do que uma vida bem vivida, o que é mais duradouro do que o respeito ganhado através da integridade. A virtude é sua própria recompensa, fornecer um profundo sentido de satisfação, que exalta os prazeres flutuantes perseguidos por aqueles que não aceitam sua chamada. Para concluir, viver virtuosamente é a prática intencional de alinhar cada pensamento, palavra e ato com os maiores padrões de excelência moral. É uma perseguição dinâmica e ativa que nos desafia a subir sobre instintos baseados em impulsos flutuantes, e a agir em acordo com os aspectos mais nobres do nosso caráter. Nesta perseguição encontramos não apenas o respeito dos outros, mas um profundo autorrespeito que nenhuma circunstância externa pode diminuir. Enquanto nos comprometemos a este caminho, nos tornamos espelhos de estabilidade e integridade em um mundo sempre mudando. Fazendo isso, deixamos um legado que o tempo sozinho honrará.
Enquanto chegamos ao fim do nosso discurso sobre as poderosas estratégias psicológicas derivadas do estoicismo, eu convido-vos a pausar e refletir. Estes não são apenas conceitos para entender, mas princípios para viver. Pergunte-se: qual destas estratégias poderia ser um catálogo para a mudança em sua vida? Como adotar uma abordagem estoica pode lhe guiar para um maior autorrespeito e estimação dos outros? Eu te encorajo a tomar estas ideias antigas e aplicá-las às complexidades modernas da sua vida diária. Veja onde elas se encaixam, e onde você pode precisar ajustar suas alças para navegar o oceano grande da vida. Por favor, sinta-se livre de compartilhar suas intenções ou qualquer momento de claridade estoica que você experimentou nos comentários abaixo. Sua jornada é única, e sua narrativa pode ser a mesma que inspira ou ilumina o outro. Obrigado sinceramente por passar seu tempo conosco. Reflita no que você aprendeu, e considere como você pode implementar estas estratégias em seu caminho em frente. Adeus por agora, e que a sabedoria do estoicismo guie você a uma vida de virtude e dignidade.